Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia e hoje eu vou conversar com vocês sobre as ligações iônicas. Se liga aí! Nós temos três tipos de ligações. A ligação metálica, que é a ligação de metal mais metal. A ligação covalente, que é uma ligação de não metal com não metal. E se eu juntar esses caras aqui, ó, um metal com um não metal, eu tenho uma ligação iônica. Então, ligação iônica é aquela formada por um metal e um não metal. Mas quem é o metal e quem é o não metal? A gente vai buscar a tabela periódica. Tá aqui a tabela. Então, a gente tem do lado de cá os nossos metais. Do lado de cá, os nossos não metais. Eles têm características próprias para serem considerados metais e não metais. Se você chegou até aqui, você já estudou a distribuição de Pauling, você já conhece a relação dos elétrons na última camada, e aí você sabe que os átomos que estão aqui na primeira coluna, que são do grupo 1, são aqueles que têm um elétron na última camada. Na coluna 2, eles têm 2 elétrons na última camada. Na 3, 3 elétrons, na 4, 4 elétrons, e aqui vão chegar, ó, a 5, 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons na última camada. Os aqui da oitava, que tem 8 elétrons na última camada, já são estáveis, não precisam fazer ligações. Por isso eles são nobres. Mas esses caras aqui, ó, eles têm de 4 a 7 elétrons na última camada. Os caras do lado de cá, eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Eles precisam completar 8. Tanto os caras aqui quanto os do lado de cá precisam completar 8 elétrons na última camada. Então eles vão fazer o quê? Os caras aqui vão chegar para esses daqui e dizer, ó, meu filho, eu tenho um elétron aqui sobrando que está atrapalhando minha vida. Você quer ele para você? O cara daqui que está na família 7, ele diz, um elétron é tudo que eu preciso para ficar estável. Manda para mim. E aí eles fazem essa relação de um dá, o outro recebe. Aqui não tem essa de compartilhar, não. Compartilhar é na covalente. Aqui você me dá, eu recebo. Por que eles fazem isso? Esses elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, é mais fácil para eles perderem esses elétrons porque a camada anterior está completa. E aí eles se livram desses elétrons e ficam estáveis. E o grupo daqui que tem entre 5 e 7 elétrons, é mais fácil eles receberem esses elétrons do que eles doarem 7. Quem que quer receber 7 elétrons, gente? Não querem receber 7 elétrons. Então, ninguém quer receber tudo isso. Esse cara aqui dá 1, ele vai querer receber 7 se ele pode dar 1? Não. Então, esse dá, esse aqui recebe. O metal é o cara que vai doar os elétrons e o não metal é o cara que vai receber os elétrons. Assim, eles conseguem completar suas últimas camadas. Vamos ver na prática como é que fica um exemplo claro, o principal exemplo das ligações iônicas, que é o sal. Vamos ver como é que fica. O nosso sal de cozinha, ele é formado por cloro e sódio, que é o cloreto de sódio. Mas como que essa formação acontece? Olha só, o sódio está no grupo 1. Isso significa que ele tem um elétron na última camada. Então ele vai querer se livrar desse elétron. Como ele vai perder um elétron, ele vai ficar com um próton a mais. Porque lembra que o núcleo estável, o elemento estável, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando ele dá um elétron, fica sobrando um próton. Então ele vai ficar mais um. O cloro é da família 7, então ele vai receber um elétron para poder ficar com 8 na última camada. Quando ele recebe um elétron, ele vai ficar com um elétron a mais, porque ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Quando ele ganha um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons e 7 prótons, então ele está com uma carga negativa a mais, então ele vai ficar menos 1. E aí eu vou unir estes dois caras, vou fazer um match aqui entre eles. Então eu vou ter o Na mais 1, que o 1 não precisa escrever, né? E o cloro menos 1. A ligação eu faço como? Eu pego o expoente daqui, ó,
e coloco para cá. Esse aqui, coloco para cá. Então eu vou ficar com o sódio 1, cloro 1. Só que o 1 eu não preciso escrever. Então fica só NaCl, o nosso cloreto de sódio. Lembrando que o cátion, que é o cara positivo, ele sempre fica na frente e o meu cara negativo, que é o meu ânion, ele sempre vai vir depois. Vamos fazer mais um exemplo? Agora eu quero fazer um match entre o cálcio e o flúor. Então a gente vai pegar lá na tabela e vocês vão ver que o cálcio, ele está aqui, ó, na família 2. E o flúor está aqui, na família 7. Isso significa que o cálcio, se ele está na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. E o flúor, se está na família 7, ele tem 7 elétrons na última camada. Vamos fazer a distribuição para ver o que acontece. Olha só, esse flúor tem 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. O cálcio, se ele está na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. E ele quer empurrar esses elétrons que ele tem a mais, esses 2 a mais, para o flúor. Mas o flúor só pode receber 1 elétron. Então ele vai pegar esse 1 elétron aqui, ó, e vai mandar para cá. Esse cara aqui vai receber. Quando ele recebe 1, lembrando que prótons e elétrons tem sempre o mesmo número. Se ele está recebendo 1 elétron a mais, ele vai ficar com uma carga negativa maior. Então ele vai ficar menos 1. Mas o cálcio precisa se livrar de 2 elétrons. Um foi para esse flúor e o outro vai ficar ali? Não, ele precisa se livrar. O que que ele faz? Ô flúor, manda um amigo teu aí, manda mais um cara da família para me ajudar. Aí ele chama um outro flúor. Chama um outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele pega esse aqui, ó, e manda para esse outro cara. Esse outro cara também vai ficar menos 1. Cada átomo de flúor é menos 1, mas o cálcio, como ele perdeu 2 elétrons, estão sobrando 2 prótons. Então ele vai ficar 2 mais ou mais 2, tá? A gente depende do professor. As duas formas são corretas, tanto 2 mais quanto mais 2, ok? Isso não é problema. Me livrei dos 2, então esse aqui ficou com 8 na última camada, 8 na última camada, 8 na última camada. Mas como que eu faço isso sem precisar do desenho? Acompanhe. Cálcio, 2 mais ou mais 2, flúor, menos 1 ou 1 menos. Vou botar só menos, não vou nem escrever o 1. O que a gente faz? Eu pego a carga deste cara aqui, ó, e trago para cá. Pego a carga deste aqui, trago para cá. E vai ficar como? Cálcio, 1 eu não preciso escrever, esse sinal positivo e negativo não vem, é só o número, flúor, 2. Não foi exatamente o que a gente viu no desenho, que para um cálcio eu preciso de 2 flúors, porque o cálcio vai eliminar 2 elétrons e cada flúor só pode receber 1? Então, cada flúor é menos 1. Então, menos 1 vem para cá, eu tenho uma molécula de cálcio para 2 moléculas de flúor. Essa troca, você vai e vem, você dá e eu recebo, é o que caracteriza as ligações iônicas. Por isso, essas ligações vão ter algumas características especiais. Então, ela diz o seguinte, que todas as substâncias formadas através das ligações iônicas, elas são sólidas em temperatura ambiente. Basta você lembrar do sal de cozinha. Quando colocadas em água, elas vão conduzir corrente elétrica. Justamente porque em água eu vou dissociar, ela vai formar os íons e os íons conduzem corrente elétrica. Em geral, eles têm ponto de ebulição e ponto de fusão bastante altos. Todos eles formam íons, os cátions e os ânions. São formados por metais e não metais ou por metais e hidrogênio. Na fórmula, o cátion vai sempre na frente. E nas ligações iônicas, o hidrogênio vai ser sempre um ânion.
Então é isso, ligação iônica super simples, é só você pegar um metal com um não metal, pega a sua carga, cruza as cargas, feita a ligação, aí é só dar o nome pro cara. Simples assim!